perdi as contas. Eu não sei quantas dicas eu dei aqui para você controlar o frizz na escovação, né? Se eu não entendesse que essa questão do cabelo, da flexibilidade do cabelo, do ponto de umidade no cabelo, eu não consigo nem partir para o começo bom, né? Eu não saio nem de um começo bom se eu não entendo a condição da fibra. Isso aqui é uma frustração muito grande quando você faz uma escovação, termina a escovação e vê que o cabelo está cheio de frizz, não é mesmo? Eu sei que o desafio, né, da batalha com o frizz não é fácil, mas hoje eu quero te dar mais de 10 dicas para te ajudar a vencer a batalha contra o frizz. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cabeleireiro Integrativo. Eu sou a Luma Sakamoto e eu ajudo aspirantes e cabeleireiros a saírem do zero à escovação perfeita. Mais uma coisa importantíssima que eu quero que vocês façam para colaborar com o Cabeleireiro Integrativo. Tem uma forma incrível de você ajudar esse canal. O que você tem que fazer? Curta, comenta, compartilha, tá? E que você, quando você faz essas ações, você faz com que o conteúdo ele se torne mais relevante. Você vai sempre receber os avisos, né? Então, as plataformas elas não distribuem o conteúdo para todo mundo, mas toda vez que você interage, você aumenta as chances de você assistir o nosso conteúdo, de ser avisado, tá? Então, por favor, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, beleza? Conta pra mim, onde que o frizz mais te incomoda? Onde é que ele pega na sua escovação? É na parte frontal? É na extensão do fio? Tipo, a pessoa termina de escovar, daqui a pouco já faz puff, o cabelo já infla? Ou é em cima do cabelo, aqueles fiozinhos que ficam arrepiados aqui em cima? Conta pra mim, quando você escova o cabelo, onde que você vê que o frizz mais pega pra você? Hoje eu vou dar mais de 10 dicas, na verdade são mais de 10 dicas para você lidar com o frizz, tá? Então, galera, é o seguinte, eu sei que é uma frustração muito grande para as pessoas quando elas escovam o cabelo, acaba a escovação e vê que ficou frizz, né? Então, eu sei que é um desafio, né? Mas eu quero hoje te dar mais de 10 dicas de como vencer essa batalha contra o frizz. Então, o que é o assunto de hoje, né? São dicas bem variadas, assim. E vai ficar muito claro como que os conceitos que eu falo sempre para vocês, ó, tricologia, cosmetologia, escovação, estão tudo interligado, tá? Então, eu vou dar essas dicas para você vencer o frizz e você vai perceber isso. Ora, o que você precisa para melhorar o frizz pode ser uma técnica de escovação, mas tem vezes que você não, mesmo que você tenha uma escovação muito boa, mas existem condições onde o caso não é o seu trabalho, é o caso de você precisar, por exemplo, de um produto. Eu trouxe aqui 2, 4, 6, trouxe 7, tem 8 produtos aqui. Só para adiantar para vocês, ó, trouxe 8 produtos. Então, eu espero que hoje esse conteúdo ajude vocês ampliarem a visão com relação na hora que você vai trabalhar, falando assim, que tipo de frizz que eu estou lidando, né? Galera, por que você precisa trabalhar melhor o frizz no cabelo? E por que eu trouxe tanta dica hoje para você? Porque eu entendo que o frizz pós-escovação ele pode influenciar o resultado do seu trabalho significativamente, né? Então, é tão significativo isso que dentro do meu método de escovação, né, o método que eu desenvolvi, ele é um dos critérios que a gente precisa avaliar, tá? Então, entendendo que o frizz ele tem um peso, né, importante na estética do cabelo pós-escovação, você precisa ter recursos para lidar com ele, tá? Eu vou só dar uma revisada bem rápida a respeito do que eu falei ontem, porque a gente vai começar a pensar em estratégias e tentando identificar que tipo de frizz que a gente está lidando, né? Então vamos pegar
São 3 conceitos que eu coloquei aqui. São 3, aliás, 3 grandes grupos que eu coloquei. O frizz que ele está ligado à gravidade. Por que gravidade? A lei da gravidade. Quanto mais curto o cabelo, mais ele espeta, mais ele arrepia, né? Então o frizz é essa coisa do cabelo arrepiar. Só que o cabelo não arrepia igual. Esse fio que está mais curto, normalmente ele arrepia assim, apontando para cima, né? Então a dificuldade nossa é dar uma curvatura para esse cabelo, dar uma abaixada nele. Isso acontece muito no pós-queda, né? Então a pessoa teve uma queda de cabelo, o cabelo começa a crescer e aí ele começa a incomodar e ficar mais rebelde. Só que acontece que às vezes não é queda, é quebrar. A pessoa quebra o próprio cabelo, né? Então também existe essa situação. Só que na quebra pode ser que não seja o fio tão próximo do couro cabeludo, pode ser mais embaixo, né? Então isso é um outro tipo de frizz, está relacionado à falta de peso desse cabelo, mas normalmente a gente tem um cabelo que é mais danificado, tá? Então, quando a gente está falando de queda, a gente tem um cabelo novo que está vindo bem forte, que normalmente ele não recebeu tanta química assim. E a quebra pode até ser por quebra química, mas pode ser por térmica também, né? Quando a mulher não sabe secar o cabelo e superaquece, puxa, enfim. Nós temos também um segundo tipo de frizz que está relacionado à umidade. E eu mencionei isso ontem, ó. Se a umidade relativa do ar, né? Se o ar está muito seco, o frizz ele é meio diferente, porque o cabelo tende a ficar mais estático. Aquele frizz assim que o cabelo ele fica mais esticado, né? Ele forma aquele frizz que a gente sabe quando esfrega o pente assim o cabelo vem junto, né? É um frizz diferente de quando, por exemplo, o ar está super úmido, né? Normalmente em dias de verão, quando a gente tem muita chuva aqui no Brasil, né, um país tropical como o nosso, o cabelo ele tende a fazer frizz, mas ele faz um frizz que não o cabelo não fica mais esticadinho, ele fica mais embolado, né? Ele fica mais curvado. Então não é um frizz assim, é um frizz que, né? Igual o meu cabelo tá secando, meu cabelo tá molhado ainda. Você pode perceber, quando tá bastante úmido, o cabelo ele forma, né, ondulações, né? Então a água, quando está muito úmido, o ar ele tende a ficar com uma ondulação forte e fazer esse volume aí de frizz que é diferente, tá? E eu mencionei também que a parte da energia estática, que é quando o cabelo está com desequilíbrio de carga elétrica. E esse desequilíbrio de carga elétrica, ele é influenciado por exemplo, falta de condicionamento. Tem gente que não gosta de usar condicionador, né? Só que às vezes a pessoa precisa de um pouquinho de ingredientes que a gente chama que são catiônicos, que eles depositam carga positiva para fazer um equilíbrio de carga. E é justamente quando o cabelo quanto mais dano ele tiver, maior a tendência dele ficar mais aniônico, né? Então ele fica com cargas mais negativas e aí ele fica mais aniônico e isso dá um aspecto de frizz. Outra coisa que influencia é essa questão de poluição eletromagnética. Expliquei também os efeitos da radiação, né, que a gente é influenciado pela luz, tela, e isso gera um desequilíbrio na verdade, um desequilíbrio eletromagnético do nosso corpo e o cabelo ele responde com relação a isso também, tá? Uma coisa que eu coloquei também, primeiro para você entender, né? Conceitos iniciais. O cabelo, se ele estiver pouco úmido, quando você percebe assim que o cabelo ele não tá tão flexível, se você perceber que ele já ficou mais durinho, já pegou a forma, por exemplo, da presilha, esquece, seu trabalho não vai ter o mesmo acabamento, as chances de você ter frizz nesse cabelo são grandes. Então, o que você precisa fazer? Ó, molhar o cabelo. Então, frizz está difícil de dominar, aquela região ali não abaixa. Não insiste. Vai lá, pega a bombinha da água, tenta isolar, se você já escovou outro cabelo, tenta isolar a região que você vai trabalhar e dar essa umedecida, tá? Mas então, o primeiro conceito que eu tô explicando aqui para vocês é que assim,
ponto de umidade. Se você perdeu o ponto da umidade do cabelo, que você percebe que ele não está mais flexível, molha e começa de novo. Então a gente pode também entender que esse cabelo que é um cabelo que quanto mais enrolado for esse cabelo, mais umidade ele precisa para você conseguir trazê-lo de uma forma ondulada ou cacheada para lisa, tá? Se ele começar a secar, ele vai fazendo aquela contração, né? A contração da fibra, ele vai torcendo e fica mais difícil. Entendeu que você precisa de umidade. Sem umidade não tem conversa. O cabelo, você vai ficar brigando com o cabelo. O lance é você pegar esse cabelo e modelar, e modelando ou alisando com a umidade, partindo do princípio da umidade tá certa, né? Então, nem encharcado, porque o cabelo encharcado, superaquecido, você pode provocar um dano, que a gente já viu em outras situações, né? Por exemplo, o bubble hair. Mas você tem o ponto de umidade suficiente que você percebe que a fibra está flexível e você vai conseguir fazer o trabalho. Então, acho que o primeiro grande erro com relação a frizz é a pessoa insistir, o cabelo já está seco, ele já está durinho lá, não consegue dar mais curvatura e ela insiste. Aí vai partir para o dano térmico, né? Então, corrija sempre essa questão de umidade. Beleza? Então, primeiro grande conceito, primeira grande dica de frizz. Você precisa trabalhar umidade. De onde que vem esse conhecimento? Da tricologia. A água, ela quebra as pontes de hidrogênio. Quando você quebra as pontes de hidrogênio, né, que são um dos tipos de ligação que tem no cabelo, você deixa o cabelo mais flexível, ele fica mais... É como se fosse uma massinha de modelar que está molinha, que ela vai aceitar a forma que você vai trabalhar. Então, se você tiver pouca água, o cabelo secou e você quiser escovar, você teria que ter uma técnica de escovação muito fera para conseguir dominar um cabelo com pouca umidade e colocar na forma que você deseja. Então, é melhor você umedecer, né? Se você chegou na parte do topo e você já fez todo o resto, toma cuidado para você, né? Segura a parte de trás, põe a mãozinha para não deixar a água aí para trás, e aí você umedece e trabalha com a umidade certa. Segunda dica importantíssima, tipo de escova, tá? Tipo de escova que vai influenciar no nível de aderência que você precisa, principalmente na parte frontal, tá? E então a gente acaba preferindo as escovas mistas, tá? Então vamos pegar, por exemplo, na parte frontal. Se a região que você vai trabalhar, ela é uma região de cabelo mais curto e você não tem ainda habilidade para usar uma escova tão grande assim, com um diâmetro tão grande, troca diâmetro de escova, porque você precisa ter uma certa aderência para você conseguir trabalhar o frizz, né? E aí a escova, se ela for muito grande e você não tiver tanta habilidade, você não consegue. Então é melhor você, por exemplo, trabalhar esse cabelinho bem próximo à raiz com uma escova menorzinha, e aí a extensão depois você trabalha com outra, né? Por exemplo, se o cabelo fosse, né, mais longo, você pode começar a raiz com uma escova menorzinha e trocar para uma de diâmetro maior. Só que a gente acaba dando preferência para a escova mista, tá? Preferência para a escova mista, porque principalmente em frontal você precisa segurar, aderir esse fio, porque se ele ficar soltinho, né, e ele for um cabelo curtinho, ele fica muito solto, o que acontece? Você vai bater no secador, o vento vai passando e você não consegue conter aquele fio. Lembra que eu falei que um dia desses eu falei, a escovação é muito de condução do fio. Então, para onde você vai conduzir esse fio? Se você está batendo no secador e você não tem aderência suficiente, principalmente em parte frontal, o fio ele vai secar todo, né? Cada um para um lado. E nessa, vocês não conseguem mais lidar com esse frizz. Esse diâmetro aqui, ó, que é maior, ou mesmo a escova bem grandona,
ela vai ajudar, por exemplo, as meninas que têm dificuldade na extensão do fio. Então, essa menorzinha aqui, ela vai ser bem útil com relação à parte frontal, né? Porque aqui muita gente tem dificuldade em dominar esse cabelinho que tá crescendo, que tem essa falta de peso porque ele é curto, né? Então, se ele é curto, às vezes ela não consegue envolver o cabelo tão bem quanto uma pequenininha. Aí o que acontece? É mais fácil você trocar de escova, dando preferência para uma escova mista, uma escova que tenha cerdas aqui que vão aderir melhor à fibra. Eu até pensei, falei, olha, eu posso escovar a frente do meu cabelo. Daqui a pouco eu escovo a frente do meu cabelo para vocês verem. Porque aqui, ó, tem diferença, tem uma curvatura forte, tem aqui. É que eu não tenho mais o hábito de escovar meu cabelo, meu povo. Eu lavo o cabelo, faço a minha finalização e deixo ele secar, né? Faz muito tempo já que eu parei de escovar o cabelo. Mas enfim, vamos lá. Então, umidade, tipo de escova, diâmetro de escova. Outro ponto importante, temperatura do secador. O secador, ele precisa ser ajustado de que jeito? Para trabalhar com cabelos, principalmente os cabelos curtos, tá? Os cabelos finos na parte frontal, a temperatura tem que estar alta. Por quê? Porque a temperatura é outra coisa que ajuda o cabelo a ficar mais flexível, tá bom? Então, como o cabelo fica mais flexível, você consegue trazer ele para a forma que você deseja. Então, temperatura ajuda a deixar o cabelo mais mole, entre aspas, mais flexível, e você vai conduzi-lo melhor. Entenderam? Então, é mais difícil você modelar um cabelo ou dominar um cabelo de frizz se você estiver trabalhando com a temperatura morna, tá? Mas é lógico que eu não estou falando para você queimar sua cliente, nada disso, porque o pulo do gato é você entender que a temperatura pode estar no quente, só que você não vai usar a velocidade alta, porque quando você coloca a temperatura alta, a velocidade alta, o cabelo, você vai secar o cabelo antes de conseguir modelar. Então, se está tudo no máximo, você tem lá um furacão na sua mão, o frizz ele fica doidinho, porque lembra que eu falei daquela história da condução do cabelo? Então, se você tem uma força, né, absurda de fluxo de vento e não dá tempo de você conseguir fazer a condução certinho com a escova, o cabelo vai secar antes de você conseguir dar a forma para ele, tá? Então, temperatura do secador pode ser mais alta, mas o fluxo do ar tem que ser mais baixo, beleza? Aí vamos para a técnica de escovação. Qual que é a técnica de escovação para você trabalhar bem esse cabelo? Eu já mostrei para vocês. A gente tem, principalmente na hairline aqui, deixa eu fazer aqui na bonequinha para vocês verem. A técnica que eu chamo de técnica de vai e vem. Esse cabelo aqui, ele foi cortado só para usar de um lado, mas eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Então, o que é essa técnica de vai e vem que você fala, Luma? Ó, eu penteio o cabelo para trás, eu volto, ó. Então, ó, eu penteio, volto para o cabelo grudar no fio para a escova grudar, né? Eu escovo, penteio ele para trás, volto, né? Aí eu faço um movimento como se fosse um polimento para o fio de cabelo, ó, grudar e eu ter tensão suficiente para conseguir vir com o secador e então alisar esse cabelo. Então, quando é bem pequenininho o cabelinho, você não consegue pegá-lo tão bem. Aí você tem que fazer o quê? Você faz esse movimento bem curtinho aqui, ó. Penteadinha, volta, enrosca e traz. Então é isso aqui, ó. Dá para fazer outro tipo de movimento? Dá para você simplesmente colocar a escova por cima da mecha, deixar o cabelo mais esticadinho aqui, mais tensionado, ó. E você pode fazer o alisamento, sem problemas algum, tá? Então pode ser tanto esse movimento aqui, ó, mas tem regiões
principalmente essas regiões aqui de temporais, né, de parietal com temporal, que quando você faz esse movimento aqui, ó, olha só como, ó, você consegue pegar bem o cabelinho, ó. Então eu venho aqui, eu dou uma, como se fosse uma escovadinha bem curtinha para baixo, volto, grudo o cabelo, ó, e faço isso aqui, ó. E não é puxando, meu povo, não, lembra que fala, não estica esse cabelo, não puxa esse cabelo. Você vem aqui, dá uma penteadinha e aí você vem com o secador aqui, ó. E é um movimento curtinho, mais rapidinho que você vai fazendo, ó, e você vai direcionando o cabelo para onde você quiser, ó. Essa técnica aqui, ela funciona para qualquer cabelo, cabelo crespo, cabelo cacheado, cabelo liso, tá? Então, mesmo que seja, independente da curvatura, sendo um cabelo na parte frontal que te dá mais trabalho para você conseguir escovar, você faz esse movimento. E a outra grande sacada, você tem que vir com o secador, né, enquanto você está fazendo esse movimento, no direcionamento certo, tá? Inclusive, na hora que você faz isso, você pode aproximar, você não vai queimar cliente, desde que você não dê essa bobeira de colocar o secador aqui, ó, no sentido do couro cabelo da pessoa. É sempre, ó, 45 saindo, ó. É isso aqui, ó. Sempre, você chega próximo do rosto da pessoa, mas você tá sempre saindo. Você não dá bobeira em ficar com o bico do secador parado, enquanto você vai fazendo. Daqui a pouquinho eu já vou mostrar como é que eu faço isso aqui, vocês vão ver que legal. Então, enquanto eu tô fazendo um movimentinho aqui, ó, esse movimentinho que eu falei pra você, ó, dá aquela... É bem sutil, né? Eu não dou uma penteadona até embaixo para depois voltar para fazer isso, não. É bem curtinho, porque aí assim é assim que você vai conseguir dominar o menor cabelo que você tenha. Você umedece o cabelo na região que você tem mais dificuldade lá, ou que o cabelo tá bem curtinho, e você vai fazendo esse movimento aqui, ó. Então, ó, aí você vai fazendo e vai secando, vai fazendo, vai secando. Então, beleza, nós entendemos essa questão aqui de que o movimento da escova vai te dar uma baita ajuda com o direcionamento do secador certinho, mais a regulagem do secador na temperatura quente, mas no fluxo de vento médio, né? Beleza, então nós entendemos que para essa parte frontal, especificamente, nós temos essa combinação de coisas. Olha que incrível! Falei de umidade, se o cabelo não tiver úmido o suficiente, você já perdeu, né? Porque você precisa da água para melhorar a flexibilidade por conta de quebra de ponte de hidrogênio. Quando a gente pega uma escova, a gente tem que procurar uma escova com mais aderência, seja ela de um diâmetro menor ou maior, vai depender de onde você está. Na região frontal, a gente pode fazer com uma escova bem pequenininha. Conforme você vai adquirindo habilidade, você vai perceber que você consegue trabalhar com uma escova maior, mesmo em regiões menores. Mas para começar, começa com uma pequena. A temperatura do secador tem que ser mais alta para fazer a dilatação do cabelo, para ele ficar mais flexível e você conseguir modelá-lo. Enquanto o fluxo do vento tem que ser mais baixo, tá? Não pode ser aquele jato super forte, porque senão os cabelos que são curtos e finos, eles vão secar antes de você conseguir, como eu falei, né, conduzi-los, né? Aí, quando você vai para a técnica de escovação, você vai fazer o movimento que eu mostrei para vocês. Esse que meio que vai e vem, né? Então, você pega aqui, vai e vem. Ó como é rapidinho que eu faço, né? Então, conforme você vai fazendo, é um movimento bem sutil. É como se você apoiasse a escova no cabelo. Você apoia penteando um pouquinho para baixo, mas você já volta. Perceberam? Porque aí você vai ter essa tração suficiente nas linhas nos lugares mais de difícil acesso. Aí fez um movimentinho, vem com o secador
sempre saindo, né, para não queimar a cliente. É muito difícil, hoje é muito difícil eu queimar uma cliente, por conta dessa preocupação com direção de bico de secador e, como eu falei, o fluxo do vento não está forte, então é mais difícil você queimar essa pessoa, tá? E aí eu vou dar uma outra dica para vocês que tenha dificuldade na extensão do fio. O que pode ser que aconteça contigo na hora que você está escovando o cabelo? Então, para vocês que têm dificuldade com relação à extensão do fio, o que eu percebo? Muitas vezes isso acontece por falta de aderência, então não tem aderência suficiente, ou ainda, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, ou ainda a pessoa ela faz o movimento do secador errado. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso para você. Isso aqui. Então pode ser que o problema principalmente dessa parte de acabamento do topo, pode ser que aconteça porque na hora que ela vai escovar essas regiões aqui que muitas vezes a cliente tem problema de quebra, porque é onde ela prende. Então pode ser por conta do coque, pode ser por conta do lacinho. Aí eu vejo que tem muita gente que trabalha muito preocupada em alisar a raiz aqui em cima, né? Então ela fica assim, ó, preocupada com a raiz aqui em cima. Aí ela vem com o secador e fica trabalhando assim, ó. Só que eu vou ligar o secador e mostrar aqui pra vocês, ó. A pessoa fica trabalhando aqui, ó. E trabalha aqui em cima, e trabalha aqui em cima. Vocês viram o que aconteceu? Era exatamente isso que eu queria mostrar pra vocês. Aí ela trabalha só em cima da mecha, por isso que eu falo pra vocês, falo muito, escova a mecha por todos os lados. Então você percebe que o cabelo tá aqui e ele começou a dar essa caída. Esse cabelo aqui, se você continuar insistindo muito por cima dele e ele secar para baixo, e ele secar aqui para baixo e ficar, por exemplo, né, se fosse um cabelo cacheado aqui, esses cabelos caíram e eles iriam ficar emboladinhos, né, aqui embaixo, iam secar com essa forma indefinida e na hora que você solta, a pessoa começa a mexer a cabeça, o cabelo começa a empurrar os de cima. Por quê? Porque eles não foram bem alisados, bem modelados. E o segredo, então, é o quê? Quando você estiver fazendo o trabalho da raiz, tenta fazer ela um pouco mais curta. Aí você vem, apoia essa escova por baixo da mecha, né? Seca ela de baixo para cima também. Lembra que eu falei, a umidade, você tem que ter a umidade no seu trabalho aqui para você conseguir conduzir o cabelo. Então você seca ela de baixo para cima também e você vai procurar fazer o que? Colocar a escova por baixo da mecha e você vai trabalhar com o secador perto aqui de onde você está com a escova e não deixar o secador longe da escova, a escova só segurando aqui porque esse cabelo vai vazar. Então é isso que acontece. A pessoa trabalha aqui empurrando com o bico de secador, o cabelo vaza aqui sem ter a condução da escova. Então o que eu quero dizer é isso aqui, ó. Do jeito certo, ó. Ó, tá vendo que eu tô andando, ó? Ó. O cabelo não fica vazando, ou vaza menos, né? Ó. Olha a diferença aqui, ó. Vocês viram, né? Como eu tinha caído um monte de cabelo aqui. E como eu fui conduzindo o cabelo com o bico de secador perto de onde eu estava com a escova, olha o que aconteceu, ó.
Então, lembre-se disso, se o problema do seu frizz está na extensão do fio, pode ser porque a técnica que você está usando na hora da escovação, na verdade o direcionamento do secador com a escova, eles estejam muito distantes e você não está tendo esse apoio aqui da mecha. Aí os fios que são mais curtos aqui, eles estão vazando, secando tudo doidinho, e na hora que você solta, a pessoa começa a mexer o cabelo vai fazendo assim, ó, vai inflando, né? Então o problema da extensão é esse. Vou voltar na explicação da parte frontal para mostrar bem na prática para vocês aqui como é que faz. Então, o que eu estava explicando para vocês, que quando a gente vai fazer essa parte frontal, e olha só que interessante, esse cabelinho aqui, ele tá bem curto mesmo, em cabelo de boneca, arrepia sem dó, tá? Então, é até legal mostrar para vocês que aqui, ó, essa técnica eu posso usar nessa região que está desconectada aqui, ó, para secá-lo bem baixinho. É o mesmo princípio da raiz. Só que primeiro eu quero mostrar para vocês aqui, ó, que seria esse frontal que eu falo. Aqui é a região onde o pessoal apanha, né? Apanha demais. Por quê? Primeiro, tem que ter umidade. Então, bora umedecer. Uma vez que eu umedeci, eu venho para a regulagem do meu secador, que ele tem que estar quente, mas ele não pode estar tão forte assim. Então, vou ligar. Ó, vou baixar, ó. Baixei. Tá quente. Aí eu falei pra vocês, olha esse movimento aqui, ó. Eu venho rapidinho e volto e trago a escova pra trás, ó. Sempre assim, ó. Deixa eu ver se consegui. É isso aqui, ó. Então vocês podem perceber, ó, que eu enrosco, né? Eu tenho essa aderência na fibra aqui, ó. E eu já saio ela no sentido, inclusive, não para fora. Eu venho no sentido da cabeça. Como se eu fosse embrulhar a cabeça. Então é isso aqui que falta na hora que a pessoa precisa fazer essa região frontal e que o pessoal não consegue alisar a região frontal. Eu tô fazendo no sentido daqui. Vou embrulhando a cabeça e, no caso, abaixando, né, esse cabelo. Por quê? Cabelo da lateral. Se você ficar tudo para cima, você vai ter um cabelo que vai ficar arrepiado. Então aqui a gente já segue o caimento natural desse cabelo. Então eu venho aqui e vou descendo com ele aqui, tá? Aqui na parte frontal é a mesma coisa. Então eu pego esse cabelinho na parte frontal. Se ele tem comprimento suficiente, como eu mostrei para vocês, vocês vão pegar, fazer uma pegada assim de só por cima, a escova por cima da mecha mesmo, e vocês vão aproximar bem, pode aproximar, vai por mim. Aproxima se você tiver com o secador regulado do jeito certo, que é ele quente, né? Mas o fluxo baixo. O povo queima cliente, tosta cliente, por quê? Porque vem com a escova aqui, tudo no máximo, e dá a bobeira aqui, ó. Joga o ar na escova também. Tem outra. A pessoa não tá prestando atenção, tá jogando o ar na escova. Tem que jogar o ar no cabelo aqui, ó. Porque se você joga na escova, a escova bate no metal o calor e volta na testa da cliente. Aí queima a cliente também. Então é isso aqui. Você pode trabalhar, seja nessa pegada de escova por cima da mecha mais tradicional, seja fazendo o movimento aqui, ó, do vai e vem, ó. Fica vendo que legal que vai ficar esse cabelite aqui. E nesse caso, eu vou escovar para dar volume, eu vou escovar para fazer um topetão nela. Mas você poderia, se você não quisesse topetão, você ia mudar a angulação, você ia trazer esse cabelo mais para trás ou mais para baixo aqui, para não ficar com muito volume. Mas eu quero topetão, então vamos lá. Ó, movimento do vai e vem. Aí agora eu vou colocar aqui atrás para modelar essa ponta, para deixar bem.
Tadinho, ó. Aí eu solto e deixo ele do jeito que eu quero. Aí vocês podem ver, como o assunto hoje é frizz, certo? Ah, escovei, legal, o cabelo tá volumoso, mas aí por conta da energia estática, o que acontece? Ah, o cabelo ainda ficou com frizz. Aí que vem o pulo do gato do cosmético. Então, se o cabelo, ó, tem um monte de cabelinhos que estão mais curtos, porque foi proposital esse tipo de corte que foi feito. Então o cabelo tudo curtinho, tá tudo doido esse cabelo. O que eu faço, Luma? Pelo amor de Deus, você vem com spray, gente. Aí que entra o cosmético na vida da gente. Você vem com spray e termina a modelagem colocando o cabelo no lugar que você quer. Aí a dica, o que é? Ah, a cliente não gosta de spray. Normalmente as pessoas não gostam daquele efeito molhado e duro do spray. Aí vocês podem fazer o quê? Vocês podem ter produtos de efeitos mais seco, né? Efeito mais mate. Ó, tá vendo? É normal o cabelinho, tem uns fiozinhos que não querem, ó, tá mais curto. Então passa um pouquinho mais de produto, ó. Olha que legal. Pronto. Muito da finalização do cabelo é produto também. Não, então você tem que entender que os cabelos que a gente vê imperfeitos, ó, tá com frizz. Então, ó, finaliza com um pouco de spray, um spray que seja um efeito mais seco. Você vai tirando frizz por conta da polimerização que acontece do produto. Então, também era essa segunda parte que eu quero mostrar para vocês, porque agora foi tudo bem técnico aqui de escovação, mas o que eu quero falar para vocês é que a escolha dos produtos adequados vai fazer com que você tenha, por exemplo, aumente a durabilidade da sua escova. Ó, gente, falei então da técnica em si, mostrei muita técnica para vocês. Agora, quando a questão é a umidade do ar? Aí você fala assim, Luma, o cabelo ficou super com muito frizz e ele tá muito estático, né? Lembra que eu expliquei que essa questão estática, quando o clima está mais seco, é um frizz diferente. E nesse frizz que é da estática, ele pode ser bem suavizado quando a gente usa o quê? Um reparadorzinho de pontas. Então você faz a sua escovação, fez a técnica certinho, o que você vai fazer? Você vai pegar produtos que contenham silicone e você vai aplicar no cabelo. Então lembra aquele cabelo que eu peguei, ó? Então eu venho aqui, espalho muito bem, pelo amor de Deus, espalha muito bem, porque a cliente tem horror a cabelo pesado. E se você fez o seu trabalho direitinho na hora da escovação, você não precisa de muito produto. E aí você vem e aplica o produtinho, ó. Eu brinco que vou salpicando, porque o produto tá todo na minha mão, mas eu venho e passo um pouquinho aqui, tiro um pouquinho do produto da parte de baixo da minha mão, passo de novo, ó. Por isso que a gente mexe muito a mão assim, porque você vai distribuindo de pouco em pouco esse produto. Ó, tem um produto na minha mão esquerda. Então eu venho aqui, aí a gente concentra um pouco mais na ponta quando o cabelo tá mais poroso, tá? Então, ó, você vai fazendo isso aqui com o produto. Então, o silicone, por exemplo, um reparador de pontas, que pode ser aplicado antes da escovação, para já ajudar a fechar um pouco mais essa porosidade do cabelo, mas ele também pode ser no final, principalmente com frizz de dias secos, aquela estática. Quando o cabelo está muito, muito estático, que ele fica aqui em cima, que foi, acho que é o que a Elinalva falou, também spray em cima. Por quê? Porque esse cabelo ele não tem peso suficiente e ele está querendo ficar apontando para cima. Então você pega, conduz o fio um pouco mais para baixo e aplica o spray literalmente dá uma coladinha nele, mas é pouco, tá? Então, a cliente, você acabou a escovação, a cliente está com o cabelo assim.
No que você esfriar o cabelo, for fazendo uma massagenzinha, né? A massagem também ajuda a dar uma acalmada aqui no frizz, assim, ó. Beleza, fez a massagem, ele ainda não assentou. Ele vai levar muito tempo para assentar, ou ele não costuma assentar. Vem com um pouco de fixador em cima aqui, ó. Spray aqui, ó. Tá. Dá uma jogadinha, uma nuvenzinha para ajudar a ter mais peso e ajudar essa gravidade a baixar o cabelo. Mas ó, o que eu falo para vocês da umidade? Se tem muita umidade no ambiente ou o cabelo está muito úmido, ele vai no primeiro momento formar frizz. Só que a gente tem que fazer o quê? Ajudá-lo a secar na posição que a gente quer. Por exemplo, então, se eu ficar abrindo muito o meu cabelo, ele vai secar tudo doido. Então, quando ele está secando aqui, eu venho e vou conduzindo ele. O mesmo princípio serve para a sua escovação. Na hora que ele está úmido, você tem que tomar o máximo de cuidado para você ir conduzindo ele no formato que você quer. Outras coisas que funcionam muito. Tempo muito úmido, a escova vai voltar logo. Você pode usar seu protetor térmico, pode ser que ele seja líquido, pode ser que esse protetor térmico seja mais um creminho. Faz a preparação do cabelo. Terminou a sua escovação, essa dica vale ouro, hein, gente? Terminou a escovação, o clima tá úmido. O que você vai fazer? Você vai precisar, entre aspas, aumentar o que a gente chama de efeito filmógeno, né? Você vai precisar aumentar essa, como se fosse uma camadinha que você coloca uma roupinha, né, entre aspas, né, no cabelo, para evitar que a água vá se aderir à fibra, né, que ela vá grudar ali no cabelo e fazer você perder a sua forma. Então, fez a preparação com produto protetor térmico, mesmo que ele tenha silicone, você pode ou você passar um pouquinho mais, por exemplo, de um reparador de pontas, ou você usar um produto que esse aqui é bem legal também, que é um creme, eles chamam de creme anti-frizz. Ele não tem fixação, ele é um creme mais fininho, que ele vai ajudar também, ó, tá vendo como ele é mais fininho? Ele não é um creme igual um leave-in, é diferente, tá? Ou você entra com spray, ou você entra com isso aqui também, que é muito legal, principalmente para cabelo cacheado, né? Ou você faz aquela escova modelada num dia chuvoso. Você vem no final e coloca um olhinho vegetal. Eu gosto muito da jojoba. Na verdade, assim, tem que ser a jojoba. Você põe a jojoba no final, duas gotinhas espalhadinhas, o que vai acontecer? A jojoba, ela é muito compatível com a fibra, ela vai abraçar esse cabelo. Se você espalhar direito, quantidade correta, ela não vai pesar, tá? E o que o óleo faz? O óleo, ele impede que a água vá se aderir à fibra. Então, eu até lembro uma vez que eu fiz isso com o meu cabelo e eu fui para um evento e nesse evento tava super chuvoso. Aí eu, esperta, lógico, peguei e fiz o quê? Ao invés de alisar o meu cabelo, que isso aqui é a ondulação natural dele. Então, eu não alisei, eu fiz ele mais uma escova mais modelada, ondulada. E eu fiz exatamente essa preparação. Coloquei o protetor térmico, fiz a escovação no formato, né, mais ondulado. Aí vim no final e coloquei acho que umas 3 gotas de jojoba. Então espalhei bem, né, deixei eles... como eu tinha mais tempo, eu deixei ele meio que no truque, a gente brinca no truque, né, deixei ele onduladinho lá e fui. Então aí o meu cabelo, apesar da umidade absurda que tava, a escovação ela ficou perfeita. Então você meio que faz uma estratégia de repulsão de água quando você faz essa combinação, tá? Ainda, né, já até perdi as contas de quanta dica eu dei aqui de controle de frizz. Porosidade, falta de condicionamento. Então você pega aquele cabelo que tá bem poroso, bem duro de trabalhar, né? Aí você dá o quê? Preferência para protetores térmicos que sejam em creme, tá? Por quê? Porque como a base é creme, ele tem uma maior quantidade ele vai ter ingredientes também catiônicos, pode ser que tenha silicones ou não, esse aqui não tem silicone, mas ele dá essa emoliência
ele ajuda o cabelo a ficar um pouco mais flexível, mais um aspecto hidratado, diferente, por exemplo, de um spray. O spray não vai trazer essa sensação de hidratação da fibra, porque inclusive ele é uma base alcoólica. Isso aqui ele ajuda a secar o cabelo mais rápido. Só que se o cabelo já está desidratado, você entra com um spray que é a base alcoólica, né, que é álcool na composição, e só silicone, você não vai dar vamos dizer assim, uma ajuda para essa fibra. Então aí você escolhe mais o cara com creme. Eu acho que é isso, eu falei de produtos, vários produtos para vocês. Eu tenho também sprays com níveis de fixação diferentes, então assim, nossa, preciso que fixe mesmo. Aí você usa um spray com uma fixação maior, um poder de fixação maior. Ah não, eu preciso só jogar uma nuvenzinha para sentar o frizz, eu não quero que ele grude tanto. Usa um spray de fixação mais baixa, tá? Outra opção é você aí usar uma pasta, alguma coisa de modelagem para você realmente conseguir um efeito um pouco mais estruturante, né? Então, mas depende muito do cabelo. Para um cabelo curto vai super bem uma pasta para modelar, uma pomada. Ó, nuca que tá com frizz. O que acontece nessa nuca que tá com frizz? Algumas possibilidades: espessura de mecha, escova, tipo de escova e posicionamento. Então, quando a gente está lidando com essa questão da nuca, pode ser que essa nuca com frizz aconteça. Por quê? Por alguns motivos. Como às vezes a região aqui é de difícil acesso, pode ser que a pessoa só escove por cima. Lembra que eu falei da história do cabelo vazar aqui embaixo, né? Então, assim, se esse cabelo for mais crespo e ele, na hora que a pessoa está escovando, ela não consegue, ou ela não faz o movimento igual eu falei para vocês, ó, ela só trabalha por cima da mecha, aqui embaixo fica um bolo de cabelo. Então, o que você tem que pedir? Você tem que pedir para a cliente dar uma ajudinha para você. Às vezes essa inclinação de cabeça para frente já vai ser o suficiente para você levantar essa mecha e vir aqui, ó, de baixo para cima, mas lembra que eu falei, ó, não direciona o bico do secador pro pescoço, pro rosto da pessoa. Não dê essa bobeira aqui, pelo amor de Deus. É isso aqui, ó. É sempre saindo. Então você pega em outras direções também, ó, bico do secador e vem e sai, ó. Sempre saindo. Então, eu quero fazer aqui desse lado aqui, beleza. Eu venho aqui, olha como eu mudo a minha posição de corpo, ó. E saio. De baixo para cima aqui, ó. Saio, né? Eu entro e saio. Então essa mudança também na pegada do secador, ela é super importante para você acessar aqui e conseguir trabalhar a região que você precisa. Aí, lembrando também, de baixo para cima, de cima para baixo, mais essa questão que eu estava falando para vocês. Se você esticar a mecha e ficar com o secador só aqui e tiver um monte de cabelo curto que não está apoiado na sua escova, ele vai vazar e vai virar bololô depois. Falei do frizz na parte frontal, falei de frizz na nuca, falei de frizz na extensão do fio, falei de produto, falei de muita coisa hoje, hein? Nossa! Senhor amado. E se você gostou, então dá um curtir aí. Curte, comente, compartilhe. Se você trabalha em salão, compartilha com seus colegas também para eles melhorarem a escovação deles. Vocês têm uma estratégia diferente para lidar com o frizz na sua escovação? Quero saber se vocês de fato conseguem enxergar isso. Tá claro para vocês como é que vocês podem fazer na próxima vez que vocês estiverem com frizz na sua escovação? Eu quero que vocês vão lá pro campo de batalha, faça a escovação, depois volta a comentar no Cabeleireiro Integrativo se a técnica que eu passei te ajudou, os lances dos produtos. Uma coisa que, cara, acontece muito é que o pessoal se ilude de ver os cabelos na revista, ver aqueles cabelos. Você vê que muita gente também traz cabelo da Europa, né? Referência de cabelo da Europa, assim, você percebe que é lá, e aí o clima lá é muito mais seco, né? Então, eles têm dificuldade, o cabelo tende a ser mais liso, sabe? Então, a gente
acaba se iludindo muito com essa questão de zero frizz, que foi o que eu falei muito para vocês ontem. Zero frizz, só que, cara, não é a nossa condição. E a gente pode estar muito bem lidando com vendo um cabelo que tem lá talvez 2, 3 produtos de finalização e você acha que só de você pegar o seu secador, a sua escova e escovar o cabelo vai permanecer sem frizz daquele jeito que você acha que deveria ser, né? Então, por isso que eu trouxe assim, eu perdi as contas, eu não sei quantas dicas eu dei aqui para você controlar o frizz na escovação, mas é isso. Eu falo sempre, cabeleireiro integrativo, a base no meu conceito, ela é formada por tricologia, cosmetologia e escovação, né? Se eu não entendesse que essa questão do cabelo, da flexibilidade do cabelo, do ponto de umidade no cabelo, eu não consigo nem partir para o começo bom, né? Eu não saio nem de um começo bom se eu não entendo a condição da fibra, que essa porosidade precisa ser corrigida, né? Que a espessura desse cabelo vai melhor, por exemplo, com um spray ao invés de um creme. Vocês percebem como está tudo muito ligado? Então eu quero muito que vocês pensem a respeito disso. Trabalhar com cabelo é um desafio de uma forma geral, né? Ainda se a gente adicionar a camada do atendimento em si, como você vai conseguir entender a escovação, fiz conteúdo também sobre isso, um monte de coisas em sinergia. Mas se eu conseguir mostrar para vocês, fazer vocês abrirem a mente de vocês, que, cara, estuda tricologia, estuda cosmetologia, estuda escovação, isso vai ser uma base muito bem feita para o resto da sua profissão, para o resto da sua carreira, né? Para o resto do seu trabalho. Você sempre vai lembrar, cabelo, o que vai me ajudar de cosmético e que técnica que eu vou usar. Isso se aplica em todas as situações. Cor, corte, forma, né? Escova, penteado, isso se aplica para tudo, beleza? Então, deixa eu só me despedir aqui de vocês, agradecer de coração. Hoje eu não vou nem conseguir fazer resumo do que eu falei para vocês terem uma noção. Hoje eu não consigo fazer resumo porque eu falei muita coisa, eu mostrei muita coisa e é um conteúdo para você ver e rever e aplicar no seu dia a dia. Mas você quer partir para o campo de batalha e vencer o frizz? Assiste a live de hoje. Beijo, gente. Fui. Oi. Quer esse vídeo? Quem que ver esse vídeo? Você não chegou no final. Fala bom dia com essa cara de sono. Bom dia. Bom dia. Fala tchau, porque a mamãe tá terminando aqui, ó.